Eu sei que você está exausta e talvez nem seja por conta do carnaval, que é uma pena. Poderia ser exaustão de tanto curtir. E eu sei que o seu cansaço também é silencioso, é aquele que vem de não saber mais por onde começar ou como pedir ajuda, mas que está pesando muito. E para fazer esse vídeo, eu demorei um pouco. Tô até nesse ambiente diferente, tô no meu quarto, porque eu também precisava de conforto para acessar lugares que hoje são cicatrizes, mas que já foram feridas, feridas inflamadas, fraturas abertas, mas que eu consegui curá-las e que hoje, por serem feridas não mais abertas, serem cicatrizes, eu consigo falar. É igual a música, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. E tem muita decepção, né? Decepção com o outro. Às vezes você pode estar se sentindo traída, abandonada, rejeitada, decepcionada com você mesmo, porque abriu mão de tudo e não teve retorno. E eu só sei desse lugar por conta que eu já estive nele, não uma, não duas, não três vezes. Eu já tive várias vezes, porque é o meu padrão. E eu conheço esse deserto que parece muitas vezes não ter quem entenda, não ter quem estenda a mão, a dificuldade do socorro, de pedir socorro e de entender quando alguém está oferecendo esse socorro, oferecendo essa ajuda. E que você pode parecer às vezes que não tem valor, ou quando você tem valor é quando você está servindo ao outro. Bom, meu nome é Luciene Cortes. Você está no canal da Escuta que Abraça. Fica aqui. Se você está precisando de um colo, se não está sabendo pedir, aproveita que a sua alma soprou no seu ouvido e que você precisa desse carinho, de um abraço, e fica aqui para a gente conversar. Bom, como eu falei, para tratar desse assunto eu vou precisar de conforto, para te fornecer colo, te oferecer esse carinho, eu vou precisar desse conforto aqui também. E pode ter barulhos diferentes e eu tô tentando deixar a câmera da melhor forma possível. Enfim, vamos tocar o barco. Primeiro, entender que o que falta em você não é força, não é persistência, não é resiliência, isso tudo você já tem. E quanto mais as pessoas dizem para você isso, mais você sente o peso do mundo nas costas. Então para de carregar esse peso, ele não te pertence. Deixe as pessoas que querem que, ai, você é forte, que elas busquem a força dela e que elas deixem esses elogios para lá, seja resiliente, que elas deixe que as pessoas fiquem com essa resiliência que elas querem te dar, tá bom? É, um bom conselho da espiritualidade e da malandragem é de que a gente não sai de um labirinto andando em linha reta. Então, esperar uma solução rápida, depois de 20, 30, 40 anos vivendo o mesmo ciclo, o mesmo padrão, é por ilusão. Isso é processo, tá? Não é da noite para o dia que as coisas melhoram. Às vezes, dependendo do momento, a gente tem aquela melhora de injeção para a garganta inflamada. Não vou falar o nome aqui para não ficar falando de medicamento, mas tem uma injeção que a gente toma que ou a gente esquece da dor da garganta porque ela dói muito e a gente toma lá no bumbum, né? Hoje em dia ela toma fracionada, inclusive, um num lado, outro no outro. Mas ela dói tanto que às vezes a gente esquece a dor da garganta, mas falando sério agora, se a gente toma, quando a gente chega na porta do hospital, a gente já tá boa. Então é uma melhora rápida. Isso acontece também. Tanto em terapia convencional como em tratamento espiritual, terapia holística, que hoje é o que eu foco aqui na Escuta que Abraça.
Mas é aquele pico, porque depois a gente vai voltando para a vida ordinária, e a vida ordinária não é bolinho, tá? Então é processo, né? A gente aproveita esse pico, mas a gente não desiste porque, né, tipo, eu tomei ali a injeção, já minha garganta já tá boa, vou me enfiar debaixo da chuva, ou ficar tomando coisa gelada. Não, não é isso. A gente vai mantendo no processo. Então, a gente não esquece a terapia porque melhorou. A gente continua no processo, para não voltar para aquela dor lá, né? É, então, calma, é um processo. Se você não iniciou, inicie. Dê a mão para alguém que vai segurar a sua mão. E o mais importante, não solte a sua mão. Durante todo esse processo, o que me ajudou e o que me faz ser terapeuta é não soltar a minha mão. Todo mundo pode soltar minha mão, mas eu não. E eu tô falando tudo isso porque a gente precisa primeiro reconhecer que tá nesse lugar, que tá doendo, que tá cansado e que não quer ficar mais. Aí a gente consegue dar o passo para sair dele. Se não, se a gente não reconhece, a gente fica correndo igual ratinho na gaiola, que fica naquela rodinha e não chega a lugar nenhum. Então, se você reconhece que você está cansada, se você reconhece as dores desse abandono, se você reconhece que está sofrendo demais, esse é o momento. É o momento de aceitar ajuda, é o momento de pedir ajuda. E é o momento de não soltar a sua mão. E assim, deixa eu conectar aí o fone, gente. O microfone, eu fico mexendo aqui e desconectei. Vendo, fazendo as coisas em outros lugares. A gente tem que esperar a inspiração também, né? Eu fui caminhar até, fui até o mercado, fui andando para poder aterrar, para poder fazer esse vídeo. E por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tô com uma campanha na Escuta que Abraça, e dentre aí essa campanha, essa publicidade que eu tô fazendo, nos 2 meses, mais ou menos, umas 100 pessoas me procuraram. E a maior parte dessas interações, elas não têm muita profundidade. Então, quando eu pergunto o que você está sentindo, né, a pessoa vem ali pelo WhatsApp e eu mando uma mensagem, me apresento, falo meu nome, porque eu estou mandando da Escuta que Abraça, né? Então, aparece ali a logo da Escuta que Abraça, eu falo meu nome, peço para a pessoa contar sobre o momento atual dela e pergunto o que fez ela buscar esse espaço de escuta. Hoje eu tô fazendo a campanha só para mulheres, né? Já fiz para homens também, mas isso é também outro vídeo que em algum momento eu faço, explicando por que eu hoje em dia só atendo homens por indicação. Mas aí a resposta, quando eu coloco essa pergunta, é solidão, tristeza, fui traída, não aguento mais minha vida. Tudo muito curto, né? Muito marcado. E eu vejo essa dificuldade da gente falar como se sente de forma mais profunda, né? A gente tá com dificuldade de olhar para as nossas sombras. Na verdade, a gente sempre teve, né? Mas isso fica cada vez mais claro. E isso acontece porque a gente mudou nossa relação com o interno e passou a focar nas nossas relações externas. Esse exemplo eu trago em outros vídeos, pode ser que eu já tenha falado, não nessa série nova de vídeos, mas antigos. E nos encontros que eu faço aqui na escuta, quando eu vou falar de sentimento. Que quando a gente é bebê, a nossa comunicação, ela é através do choro. O choro estridente, porque é o choro que diz para o responsável, olha, eu tô com uma necessidade. É um choro de sobrevivência, inclusive, da criança. E aí, esse responsável se adapta a entender o que que a gente está precisando de acordo com o tipo de choro que a gente
tá? E aí ele atende a nossa necessidade, ele dá o que a gente tá precisando, dá comida, troca a fralda, se tá com dor, dá um remédio, dá colo, se eu tô querendo colo. Conforme a gente vai crescendo, a linguagem que se apresenta na maioria das vezes é o de apontar. Então eu aponto para as coisas e o responsável, ao invés de perguntar o que eu sinto, ele pergunta o que eu quero. Então, se eu, criança, aponto para o suco, o responsável pergunta se eu quero suco, ele não pergunta se eu estou com sede. Se eu aponto para bolacha, o responsável pergunta se eu quero a bolacha, não pergunta se eu estou com fome. E aí eu vou cada vez mais me desconectando desse sentir. Você lembra a primeira vez que você foi no médico? O médico perguntou o que você está sentindo, ou perguntou qual era o grau da sua dor, e você ficou um tempo pensando para tentar explicar para o médico aonde estava doendo e qual é o grau da dor? Quem é mãe sabe, assim. Quando a gente pergunta, mas tá doendo aonde? Eles falam na barriga. Uma barriga é enorme, né? E aí eles têm dificuldade de explicar onde tá doendo. Então é isso que acontece com a gente também. A gente vai crescendo, a gente vai tendo dificuldade de explicar. Quando a gente fica adulto, então isso vai piorando. E conforme a gente vai entendendo que a sociedade julga, que a gente também julga, que a gente tem agora a interpretação, né? É uma pessoa emocionada, é uma pessoa intensa, é uma pessoa apaixonada, é uma pessoa raivosa. Isso tudo vai inibindo a gente de falar sobre os nossos sentimentos, de permitir demonstrar emoções ou até mesmo vulnerabilidade. E aí, vai me falando se tá fazendo sentido, tava colocando aí nos comentários. E quando alguém oferece essa ajuda ou uma simples escuta, né? É difícil avançar nessa conversa, porque a nossa alma está em modo de sobrevivência quando a gente está na dor extrema, na crise, quando a gente não vê saída, né? E aí ninguém planeja um futuro quando está se afogando. Lá na hora que você está se afogando ali, você pensa assim, eu preciso sobreviver porque eu preciso casar, preciso comprar uma casa, preciso ter filhos. Não, você só quer sobreviver. Eu preciso me salvar, tô me afogando. Então, quando eu tô em crise, eu não vou planejar futuro, eu não vou chegar para o terapeuta e falar, eu tô assim, assado, frito e cozido. É muito difícil a pessoa que chega assim. Geralmente a pessoa que chega assim, ela já fez terapia ou estava num processo terapêutico e está fazendo terapia holística para complementar, enfim. Então, o meu papel aqui não é dar diquinha para você de como agir, ou como me responder no WhatsApp, ou responder um terapeuta no WhatsApp. Não. O meu papel é de dar a mão, te dar apoio, que você entenda que é normal isso que você está passando, tá? É natural. E a galera do marketing vai até chamar de leads não qualificados quando a pessoa vem assim. Olha que absurdo eu acho isso, porque eu chamo isso de dor. E de uma dor tão grande que ela paralisa e a gente não consegue explicar o que a gente está sentindo. É, é, é isso, assim, eu quero deixar um exercício para a gente fazer aqui. Um exercício de relaxamento, com uma conexão espiritual e de escrita, para a gente entender quais são os benefícios da gente olhar para a gente, estar junto. Esse vídeo ele veio como um alerta do tipo, se você está sentindo isso, se está acontecendo isso com você, para, respira e aceite as ajudas que estão sendo propostas para você. Foi assim que eu saí desse buraco e foi assim que eu, enfim, resolvi me tornar terapeuta, porque a terapia que me tirou do buraco. Os benefícios de se escutar, eles são imensos, né? Bom, e eles são sentidos no corpo mesmo. Porque você sente o cansaço, você sente o nó na garganta, o peito apertado,
quando o outro não te enxerga, né? A dor de cabeça, de tanta culpa que você carrega. Então, quando você faz exercícios que se conectam com o seu corpo, você também vai sentir no corpo a liberdade, você também vai sentir no corpo o prazer, o alívio quando você se acolhe. Perceba o seu corpo. Ele é um instrumento poderoso que vai te dizer quando as coisas estão boas ou não. Quando você está dentro de um campo de boa vibração, do ambiente, seja interno, seja externo, e quando não. Porque se você, do mesmo jeito que você sente o aperto no peito, o nó na garganta, você sente o alívio também quando você está no caminho certo. E aí o caminho certo não é o caminho iluminado de quem ganhou a consciência, não. O caminho certo é aquele caminho em que você não solta a sua mão, tá? Pausa esse vídeo, vai buscar papel e caneta. A gente não vai escrever muito, não. Vai escrever só um pedacinho. Pode ser qualquer papel, pode ser sulfite, pode ser um pedaço de folha de caderno. Mas pega o papel e caneta e depois você volta, tira da pausa e retoma o vídeo, tá bom? E aí, pegou? Muito bom. Vamos lá, então. Agora você vai fechar os seus olhos e a gente vai respirar 5 vezes, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Quando você puxar pelo nariz, você vai imaginar o tanto de vida que você está trazendo para dentro de você. Traz esse ar com vontade, inspira pelo nariz, pensando que você está se enchendo de vida. Quando você soltar pela boca, imagina que você está soltando todo esse peso que você tem carregado nos últimos tempos. Que você está aliviando as tensões, os incômodos, deixa o ombro relaxar e se entrega na soltura desse ar quando você expirar ele pela boca, tá? Inspira pelo nariz, solta pela boca, eu vou fazer junto com você. Vamos lá? Então, fecha os olhos, deixa o papel e a caneta aí do ladinho. E a gente vai começar puxando o ar pelo nariz. Se enche de vida. Solta pela boca, como se todos os incômodos e desconfortos fossem embora. Pode soltar um som se você quiser também, uma. Não empurra o ar, deixa ele sair sozinho. Mais uma vez, puxa pelo nariz. Solta pela boca, alivia, solta os ombros. A terceira puxa pelo nariz. Se enche de vida, traz todo o ar que vem junto com o amor da vida para dentro de você. Solta pela boca, relaxa. Vamos lá, penúltima. Dá tudo de si. Puxa pelo nariz, enche, infla. Solta pela boca e relaxa. A última você dá tudo de si, traz toda a vida, todo o amor para dentro, puxa pelo nariz. Solta pela boca, deixa esse ar embora, levando todo o desconforto, todo o descontentamento. Você devagar vai abrindo os olhos, vai se conectando, vai voltando para cá, vai pegar esse papel, essa caneta e vai escrever uma frase. Pode ser uma frase, pode ser tópicos, pode ser uma linha. Nada mais do que isso, não é para escrever uma carta, a não ser que você queira, tá? E aí você vai escrever o que mais você sente falta em você mesma antes dessa bagunça começar.
Antes de você chegar nesse ponto que você chegou hoje, o que mais você sente falta? De que jeito lá de trás que você sente falta? Da sua alegria, da sua espontaneidade, da sua amorosidade? Bom, não quero enviesar. Escreve a sua frase. Mas escreve sobre você. Uma linha que seja. Não escreve sobre seu ex. Não escreve sobre traição. Não escreve sobre dinheiro. Escreve sobre você. Sobre o que você sente falta de você. Essa frase talvez seja o primeiro passo para você retornar para você. Eu vou gravar um áudio para o Spotify com uma carta do Oráculo da Vida muito bonita. E vou deixar aqui o link do Spotify. Se eu já tiver gravado até a publicação desse vídeo, eu deixo também já o link dela. Se não, eu deixo do canal do Spotify, vocês vão ouvindo, mas ainda essa semana entra lá. Eu quero me colocar à disposição. A gente tem N formas aqui. Tem o percurso Reconcilie-se, que tem exercícios gravados que você faz a hora que você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser. Tem caderno de atividades, se você quiser escrever, se não quiser, tá ali. 2 horas de exercício que você pode fazer fracionado, com disponibilidade aí de 1 ano de acesso no precinho mínimo mesmo. O link também tá na descrição. Eu tenho os atendimentos à distância, se você quer começar a se ambientar com esse local das terapias. E se essa frase que você escreveu te doeu ou te deu sopro de vida, enfim, se você conseguiu escrever, me chama no WhatsApp e me diz que escreveu, sabe? Pode mandar assim uma frasezinha só. Eu escrevi. O WhatsApp também, o link tá na descrição do canal. Eu não vou te cobrar resposta longa. Eu vou só conversar com você, entender como é que você se sentiu com essa frase. E se você quiser deixar nos comentários também, pode deixar. Eu quero saber que você começou a se ver. E o bônus disso tudo, para mim, vai ser se eu souber que você parou de dizer em voz alta ou no pensamento que você é burra, que você se sente culpada, ou que você é boba, ou que você é trouxa, ou que você de alguma forma está se depreciando. Se com esse movimento eu conseguir fazer com que você pare de se depreciar, eu já fico muito feliz. Esse é o meu bônus. Por ter revisitado, inclusive, tantos lugares para poder vir aqui te trazer uma palavra de conforto e de colo, um abraço, né? Ora, canta, dança, faz uma prece, faz algo que te dê liberdade, porque a espiritualidade que nos acolhe, ela não tá pedindo performance nossa. Ela tá pedindo só que a gente seja a gente. Acho que é isso que eu queria partilhar. Espero que faça sentido para você, assim como fez sentido para mim, porque quando eu estava no fundo do poço era isso que eu queria ouvir e eu ouvi. E é por isso que hoje eu tô aqui. Até a próxima. Beijo de luz.